Olá, graça e paz. Você que está comigo nesta semana, nesta segunda-feira, para começar um tempo novamente de trabalho, de estudo, mas um tempo agora com Deus também, para que a nossa semana comece bem. Eu quero ler com você o Salmo 71, do verso 19 ao 24. É um texto da palavra de Deus muito precioso. E ele fala assim para nós, olha: Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus, vou cantar salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar. Também exultará a minha alma que remiste, igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Aqui o salmista tinha visto ao longo da sua vida muitas angústias e muitos males, né? Davi passava por essas situações constantemente. Porém, pairado aí em sua mente estava o pensamento de que Deus sempre o restauraria. Ele tinha essa convicção, porque sabia que Deus cuidava muito bem dele. O sentido literal desta frase aqui é trazê-lo à vida novamente. Então, ele escreveu este cântico, na verdade, assim: de novo me tirarás dos abismos da terra, ou do túmulo, né? Aumenta a minha grandeza e conforta-me. E ele diz assim, com o seu pensamento: se os meus problemas não terminassem nesta terra, certamente terminaria no céu. Este era a convicção de Davi ao escrever este salmo tão precioso da Bíblia. Talvez somente Deus conheça, né, os seus problemas, os meus. Às vezes nós passamos por tantas coisas que precisamos da sua mão, do seu auxílio, mas isso não é tudo que irá acontecer. Um dia o seu Pai, o nosso Pai Celestial, te honrará e abençoará a sua vida, assim como Davi cria nele também. E você será novamente honrado pelo Pai Celestial. Gosto muito de um provérbio, que é o provérbio para aqueles que são soberbos. Esse provérbio diz assim: não há mal que sempre dure, e nem bem que não se acabe. Isso significa que Deus dá mesmo nossa força para quando precisarmos de vencer o mal, ou bem, porque o bem às vezes ele acaba. O mal não dura para sempre. Mas aquele que confia no Senhor, é como diz Isaías, renova suas forças. Eu gosto de ver aqui sobre este assunto, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Eu não sei se você já decorou isto, mas é um verso muito especial que mostra que o nosso Pai não permitirá nunca que sejamos tentados acima das nossas forças. E este versículo de 1 Coríntios 10, 13 diz: e não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que vocês possam suportar. Talvez você pense que não suportaria, né, mais algum sofrimento que possa lhe afligir. Afinal, já sofreu tanto na vida. Realmente ninguém gosta dessas coisas que nos causam sofrimento. Mas, infelizmente, elas estão sempre presentes. Uma pessoa que eu conhecia muito dizia: pastor,
Na vida há mais sofrimento do que alegria. Mas se você não valorizar a alegria, vai amargar no sofrimento. Isso é bem verdade de uma pessoa sábia, né? Mas a promessa do Senhor é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Confie sempre no Senhor e Ele saberá como conduzir você pelo caminho do auxílio divino no momento em que você mais precisar. Isso é muito importante. Isso faz parte da nossa vida, não é? E eu gosto muito de Jesus quando ele fala para os discípulos que ele não os deixaria sozinhos. Lembro de João capítulo 14, verso 18, que fala assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele volta, ele volta. Quantos filmes a gente vê por aí em que o pai, ou a mãe, ou aquele que cuida daquela pessoa diz que voltaria e jamais voltaram, e aquilo trouxe um grande sofrimento para essas pessoas. Mas Jesus prometeu e Ele não nos deixará sozinhos jamais. Gosto também de Hebreus 13, versículo 5, que fala sobre isso. Ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso é uma coisa preciosa, né? Muitas vezes parece que nós estamos sozinhos. É muito comum isso. Há algum tempo atrás eu ministrei: até quando, Senhor? E às vezes a gente fala para Deus assim: até quando vou ficar sozinho ou sem o teu auxílio divino? As pessoas com suas correrias do dia a dia, os compromissos profissionais que não têm fim, falta de tempo e o sentimento que estamos correndo contra o tempo nos faz sentir muito sós. Mas a Bíblia diz que nós não estamos assim. Então, para isso, você deve ter um relacionamento sempre com Jesus para experimentar sua companhia. Justamente quando você se sentir sozinho, vá para o lugar de oração, de comunhão, de leitura da Bíblia e desfrute da presença do Senhor. Nós podemos estar só, mas nunca solitários, porque Jesus sempre está conosco. Eu, lá na época de adolescência, naquelas crises adolescentes, eu me sentia muito sozinho. Eu amargava na solidão. Mas depois que eu encontrei Jesus na minha vida, eu troquei o sentimento. Eu não vivo mais só ou na solidão. Às vezes eu estou sozinho, mas aquilo para mim se transforma numa solitude. É diferente de solidão. Jesus sempre está comigo. A sua promessa, a sua testificação é de que Ele jamais nos deixará sozinhos, porque a sua palavra diz isso. Em João, em Hebreus, ele fala: jamais te abandonarei. E Ele está conosco. Olha, eu gosto tanto de Filipenses 4, verso 4 a 7, que é um manual para nós, os crentes. Ele fala que nós devemos viver com alegria e confiança. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coisa boa. Aqui no meio de todas essas promessas, tem uma pequena frase no meio ali, dizendo: perto está o Senhor. Ele está bem pertinho de nós. A Bíblia diz para nós que o Senhor está sempre perto. Isto significa que não precisamos temer coisa alguma, pois a presença constante dEle, que está sempre conosco, não nos deixará passar por provações e tribulações,
porque não precisamos achar que ficaremos sem socorro, mas Ele vai nos socorrer no momento oportuno. E por isso nós precisamos viver com alegria e sem ansiedade, porque em tudo, em todas as necessidades que nós temos, Ele nunca nos abandonará. Eu gosto de Richard Baxter, um escritor muito precioso do passado, que descreve assim: oh, que abençoado dia será quando eu estiver em pé às margens do rio de Deus e olhar para trás, para os mares agitados também, pelos quais passei seguramente. E quando eu voltar e ver as minhas dores e sofrimentos, meus medos e tristezas, e possuir a glória que era a razão de tudo, experimentarei vividamente as suas promessas. Que nesta semana você seja muito abençoado com paz e na segurança de que o nosso Deus sempre estará conosco. Não se esqueça, aos pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. Um grande abraço, que Deus te abençoe imensamente e continuamos juntos na jornada da fé. Deus te abençoe ricamente. Alegre-se os céus, batendo palma. Regozije-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor